Boa noite. Hoje faremos o exercício 203 na página 2 do arquivo aula 05 de PO2. Uma empresa siderúrgica possui 3 usinas e cada uma delas requer uma quantidade mensal mínima de minério para operar. A empresa adquire minério de 3 minas diferentes. Cada uma das minas tem uma capacidade máxima de produção mensal estabelecida. Por imposições contratuais, o custo do minério para a empresa é composto por um custo fixo mensal para cada mina. Esse valor é pago em caso de haver produção na mina, mais o custo de transporte, que varia de acordo com a distância entre as minas e as usinas. Cada par mina-usina tem um custo diferente. Os dados são mostrados na tabela abaixo. Construa um modelo de otimização para determinar a quantidade de minério a ser comprado de cada mina e levado a cada usina, de forma a minimizar o custo total de compra de minério. Temos estados de entrada nessa tabela, onde a gente tem, por exemplo, custo de transporte de 1 tonelada de minério da mina 1 para a usina 1 custa 10, da mina 1 para a usina 2 custa 7, da mina 1 para a usina 3 custa 6,5 e assim por diante para as demais minas. Então a gente vai ter um total de 9 custos de transportes. Temos a requisição de minérios. A usina 1 precisa de 12.300 toneladas por mês. A usina 2, 15.400 e a usina 3, 13.300. A mina 1 pode fornecer até 11.500 toneladas. A mina 2 tem um limite de 16.500 toneladas e a mina 3 limite de 13.000 toneladas. Cada uma das minas pode ser operadas ou não. No caso de operar, incide um custo fixo. No caso da mina 1, se você decidir que vai extrair alguma coisa dela, então você tem um custo fixo de 50.000. Para a mina 2, o custo fixo é de 40.000 e para a mina 3, o custo fixo é de 30.000. Então note que a gente tem 9 custos de transporte e 3 custos fixos. Com isso a gente vai precisar de um total de 12 variáveis de decisão, porque são 12 custos. Uma variável de decisão eu vou chamar de x e j. Quem que vai ser o x e j? Vai ser a quantidade de minério que vai sair da mina I para a usina J. Por exemplo, X11 é a quantidade de minério que sai da mina 1 e vai para a usina 1. X12 é a quantidade de minério que sai da mina 1 e vai para a usina 2. E cada um deles vai ter um custo de transporte. Então aqui a função objetiva vai ser o quê? 10 vezes x11, 7 vezes x12, 6,5 vezes x13. E aí continuando para as demais. O custo fixo. O custo fixo vai decidir se a usina for usada ou não. Então YI vai ser uma variável binária, que vai ser 1 quando aquela mina é utilizada e 0 quando aquela mina não é utilizada. Então, por exemplo, se a mina 1 for utilizada, a gente vai ter um custo fixo de 50.000 vezes 1 e ela vai somar esse custo. Se ela não for utilizada, vai ficar 50.000 vezes 0 e esse custo não é somado. Primeira restrição, a gente vai ter um somatório em x e j para todo de I, né? Que vai ser o quê? Tem que ser maior ou igual que requisito, que a requisição de j para todo j. Como j é usina, então a gente vai pegar o quê? Uma usina de cada vez. Então a gente vai olhar o x e variando de 1 até 3. Então vai ser x11 mais x21 mais o x31. Ou seja, é a quantidade de minério que sai da mina 1 para a usina 1, que é o x11, mais a quantidade de minério que sai da usina 2 para a... Repetindo de novo aqui. X11 é a quantidade de minério que sai da mina 1 e vai para a usina 1 ao custo de 10, mais a quantidade de minério que sai da mina 2 para a usina 1 tem um custo de 8. Esse vai ser o x21. X31 é a quantidade de minério que sai da mina 3 e vai para a usina 1. A soma de x11 mais x21 mais x31 tem que ser maior ou igual que 12.300, que é a quantidade que a usina 1 requer. Aí você vai repetir isso 3 vezes. Um para a usina 1, outro para a usina 2 e outro para a usina 3. Próxima restrição.
somatório em J de X e J tem que ser menor ou igual à capacidade de YI para todo I. Então, para todo I é para toda mina. Então, a gente vai olhar uma coluna de cada vez. Então, na primeira coluna, o J vai variar. Então, vai ficar x11, x12 mais x13. x11 é aqui, a quantidade que sai da mina 1 e vai para a usina 1. Mais a quantidade de minério que sai da mina 1 e vai para a usina 2. Mais a quantidade de minério que sai da mina 1 e vai para a usina 3. A soma disso daqui tem que ser menor ou igual que 11.500, que é a capacidade máxima da mina 1, vezes o Y1. Quem era o Y1? Era 1 se a mina for usada e 0 se ela não for. Supondo que a mina 1 seja usada, então o Y1 vai valer 1, a capacidade dela que é 11.500, vezes o Y que vale 1, dá 11.500. Supondo que essa mina escolha não usar ela, então o Y1 vai ser igual a 0, então vai ficar 11.500 vezes 0, a capacidade dela vai dar 0. Então a gente não pode tirar nenhum minério de uma mina que não está sendo usada e receber o Y igual a 0. Para complementar as restrições, a gente tem que x e j tem que ser maior ou igual que 0, ou seja, a quantidade que sai de qualquer mina tem que ser positiva e tem que pertencer aos reais. Porque eu estou falando de toneladas de minério, eu posso falar, por exemplo, meia tonelada. E YI tem que pertencer aos binários. Vamos agora implementar esse modelo no Gurope. Para fazer esse implemento, eu vou usar o Gurope 202S que está lá no Moodle como base. Vou primeiro fazer uma cópia dele e trocar o nome dele para 203S. No Makefile, como eu troquei o nome do arquivo, vou chamar aqui de 203S e 203S. Tá? Aqui agora, eu vou começar atualizando o comentário aqui. Então a gente vem aqui, copia a fórmula que a gente já fez aqui no modelo, volta aqui e colamos aqui. Colocar os comentários. Já aproveitar, vou copiar e colar aqui embaixo também. Então agora vamos lá por parte. Primeiro, declaração das constantes. A gente tem as dimensões I e J nesse problema. Então aqui, ó, você pode ver que nós temos um X e J. Como eu defini que a mina ia se chamar I e a usina ia se chamar J, então eu vou colocar no meu programa o mina como sendo I e a usina como sendo J. Poderia ter definido ao contrário, mas você precisa seguir alguma definição. Por isso eu vou escolher essa aqui mesmo. Então ficaria aqui 3 minas e 3 usinas. Aí a primeira coisa, declarar a nossa variável de decisão, x. O x tem duas dimensões, I e J. A primeira dimensão é o I, que representa as minas, e a segunda dimensão é o J, que representa as usinas. Então vai ficar uma matriz aqui de mina por usina. Além disso, eu vou ter que ter... faltou um colchete aqui na hora de digitar. Além disso, eu vou ter que ter aqui uma variável de decisão para representar o y. Vou chamar ele de resposta y. E ele vai variar conforme a mina, porque a gente tem um y para cada mina. Dados de entrada. Olhando aqui no nosso modelo, a gente não tem uma matriz A, então eu não vou precisar usar ela. Eu tenho uma matriz CT, que é verificar o custo de transporte. Então vamos colocar aqui CT. Vai variar de I, que é mina, para usina, que é J. A gente vai ter aqui também um CF
que vai variar para cada mina, que é o nosso custo fixo. A gente vai seguir conforme as variáveis que a gente tem no modelo. Eu só estou ignorando quem? As variáveis de decisões, porque eu já coloquei elas aqui, ó, x e y. Então a gente vai aqui, ó, CT, CF, a próxima aqui, x e j já tem, REC. Então o próximo aqui vai se chamar REC. Variando em J, então é para cada usina. Sempre que for J eu vou chamar de usina, sempre que for I eu vou chamar de mina. Continuando o modelo, a gente tem o CAP aqui. CAP varia em I, então é mina. E tá feito aqui. Agora eu preciso preencher os dados com os nossos dados de entrada. Aqui. Então a gente vai ter o quê? A nossa variação, a gente fez é IJ, então é primeiro mina e depois usina. Então seria 1 é mina 1, usina 1. 2 é mina 1, usina 2. 3 é mina 1, usina 3. 1 é mina 2, usina 1. Ou seja, a gente está percorrendo por coluna. Então, na hora de colocar os dados, vou colocar por coluna também. Vamos ver aqui, colocamos 10, 7 e 6,5. Próxima coluna, 8, 9 e 10,8. 8, 9 e 10,8. Note que aqui, quando a gente trabalha com números reais, no C++ a gente usa ponto e não vírgula. A vírgula é usada para separar os dados de entrada. Depois é 13, 16 e 12,6. 13, 16 e 12,6. Esse daqui, note que você tem números reais aqui, certo? Então, ao invés de declarar aqui como inteiro, eu vou mudar para float, que seria o tipo real. Próximo, custo fixo da mina. São os valores 50.000, 40.000 e 30.000. $50.000, 40.000 e 30.000. Próximo, requisições, né, os requisitos. São esses três valores aqui, ó. 12.300, 15.400 e 13.300. Vamos lá, vamos colocar aqui 12.300, 15.400 e 13.300. Próximo, as capacidades. São esses três, 11.500, 16.500 e 13.000. 11.500, 16.500 e 13.000. Tá? Preenchi todos os dados de entrada, vamos para a próxima parte. Aqui eu já atualizei o modelo. Nosso X agora ele vai ter duas dimensões. A dimensão Y para a mina e a dimensão J para a usina. Então aqui eu vou precisar colocar dois asteriscos. Tá? A gente também vai ter que criar uma variável para o Y. Então eu vou botar o Ctrl C aqui e colar aqui. Chamar de Y isso. Tá? Próxima parte aqui. Vou colocar aqui que é um mix. O problema é uma mistura de minérios. E aí vamos definir as variáveis de decisão. Nossas variáveis de decisão agora a gente vai ter duas, um x e o y. Como nesse modelo de tributos antibásicos a gente só tinha uma, eu vou criar uma cópia aqui embaixo, né, para poder ser a outra variável. Essa segunda variável eu vou fazer ela primeiro, vou chamar ela de y. E foi o nome que eu não mudei no modelo. O y faria conforme a mina. E ela é do tipo binário. Então a gente vai trocar de integer para binário. Aqui vai variar o i em mina, porque é a dimensão dele.
Aqui o nome eu troco para y, y e y. Pronto, tá feito aqui. Tá? E agora para o x, como é que a gente faz? O x, a gente precisa criar uma segunda dimensão para ele. Isso daqui é o comando no C, que orientando objetos, ele cria uma das dimensões. Então, ele fosse um vetor de uma dimensão com alocação dinâmica de memória. Para fazer a segunda dimensão, a gente precisa fazer o quê? Dentro desse vetor que foi alocado, a gente repete isso de novo. Então, a gente vai dentro de cada vetor é alocado um novo vetor. Como dentro de cada posição de memória a gente cria uma nova posição de memória, você vai criar um vetor dentro de outro, que se você mudar cada uma direção, você tem uma matriz. Então é isso que a gente vai fazer. Então aqui eu vou chamar o x, né? Aqui o y vou deixar quieto, vou mudar aqui no x. O x, aqui eu vou colocar ele como sendo desculpa, é x e x. Só que aqui vai ser x e j. Então j e j. Tá? Se é o x e j, aqui a gente também vai ter que colocar o ij para ele. Tá? I e j. Tá? Para a gente separar quem é cada um, eu vou botar um colchete aqui, para na hora que imprimir ficar x, colchete, o primeiro número, né? E depois ficar o colchete, segundo número. Então, colocar aqui assim. Tá? Lembrando aqui, as setinhas de maior e menor indicam a direção para onde as variáveis estão indo. Então, nesse caso, a gente está indo o quê? O j mais 1 vem para o i mais 1, que vem para o x e vai para o vname. Então, está indo nessa direção o fluxo de informação. Quando a gente coloca aspas assim, a gente está criando o quê? Um string. Então, ele vai escrever exatamente o que estiver aqui. Então, quando o C ele vê uma string com 2 colchetes, ele escreve exatamente 2 colchetes. Quando vê aqui que está sem as aspas, ele vai escrever o resultado dessa conta. Então, por exemplo, quando o i for igual a 0, ele vai escrever o resultado da conta, que é i mais 1, 0 mais 1 dá 1. Então, ele ficaria x, abre colchete, 1, fecha colchete, abre colchete. Aí j mais 1, se o j for 0, ele vira 1 aqui, né? E aí faltou fechar o colchete dele. Então, vamos vir aqui e colocar um colchete para fechar. Tá? Então, é isso que ele está fazendo agora. Então, ele vai escrever x, colchete, 1, fecha colchete, abre colchete, 1, fecha colchete. Tá? Então, ele vai ficar, por exemplo, desse jeito, né? x, 1, 1. Aqui dentro a gente está tratando da dimensão j. Como está tratando da dimensão j, então aqui eu vou chamar de j, J era usina e J++. O X aqui está variando para usina e ele é do tipo real. Como ele é real, a gente vai chamar de contínuos. Então, integer é para inteiro, binário para binário e contínuos para real. Agora vem aquela coisa que eu falei, de criar um vetor dentro do outro. Então, isso daqui, imagina o seguinte, aqui a gente está y, na hora que fez esse for, criou um y, i. Então, esse i foi agregado aqui através disso. Então, se aqui está o j, esse j foi agregado aqui. Então, antes daqui, a gente tinha que ter quem? O xi. Então, a gente começa com xi aqui, ele agrega o j, vira x e j. Mesma coisa aqui, era y, ele agregou o i, e aí virou yi. Só que, mas em que momento foi criado o xi? E a resposta é, ainda não foi. Porque aqui, originalmente, pode ver que está somente x. Só que eu estou avisando, tem 2 asteriscos, então vai ter 2 dimensões. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar isso daqui e vou dar um tab para ele deslocar para dentro. E aqui tem afora, eu vou fazer o quê? Eu vou criar um laço de repetição. Tá? Então, eu vou criar aqui, por exemplo, um for int i igual a 0. Aí eu coloco i menor que mina, ponto e vírgula, i mais. Tá?
Como tem mais de um comando dentro do for, eu vou abrir a chave. E como eu abrir a chave, eu preciso fechar ela em algum lugar. Então, note aqui, ó, azul com azul, fechou a chave. Então, com isso agora, eu estou fazendo o quê? O comando vai justamente criar o i. Mas se ele criou i, então quer dizer que no momento antes x, existia um x sem o i, não existia? Exatamente, e aqui que a gente vai colocar ele. X igual a new, o quê? Uma variável grb. grb é o tipo que o Kurobe usa, né? Então, x rb var, né? Asterisco, estou avisando que ela vai ter um ponteiro dentro, vai ter uma alocação de memória dentro. Em qual tamanho? No tamanho da mina. E o ponto que eu vou fechar o comando. Então o que ele fez? Note que a estrutura de dentro aqui é exatamente igual para uma dimensão só. E ele vai repetir a estrutura quantas vezes? No tamanho de mina vezes, que no caso aqui vale 3. E aí ele vai criar para cada um deles um ponteiro, e esse ponteiro aponta para o outro. Então a gente tem um vetor na horizontal, ele cria um vetor na vertical, criando uma matriz. Próxima parte aqui, vamos fazer a nossa função objetivo. Copiar aqui. Vamos colar aqui para a função objetivo. A função objetivo, ela tem dois somatórios. O primeiro que é cti j vezes x e j. Então a gente tem que somar em i. Na verdade, 3 somatórios, né? Que é somatório em i, depois somatório em j, e tem um outro somatório em i aqui. Então vamos fazer aqui, ó. Somatório em i está aqui. Vou dar um enter. Vou colocar aqui um somatório em j. Vamos trocar aqui. Como i eu tinha chamado de mina, aqui vai ser mina. Aqui vai ser o j. E aqui entra usina. J. Aí aqui vai ter um Z, que vai ser CT de J vezes o X e J, que é essa primeira parte aqui do nosso somatório. E aí a gente tem uma segunda parte, que é um somatório em I. Note aqui pelo modelo, ó. Primeira parte, somatório em I e em J, de CT e J vezes XJ, mais um somatório em I de CF vezes Y. Somatório em I de CF, que agora só tem uma dimensão, pelo YI, que também vai ter uma dimensão só. Esse problema não é de maximização, é de minimização. Então aqui, em vez de ficar maximize, fica minimize. Vamos agora implementar a primeira restrição. Primeira restrição é essa daqui. Vamos lá. Aqui eu tenho um para todo J. Esse para todo J vai ficar aqui fora. Então vai ser para todo J, onde J é a usina. Tá? O que ele vai repetir? Ele vai repetir J vezes, ou seja, 3 vezes, o comando que estiver aqui dentro. Quem que é esse comando? É um somatório em I. Então, somatório em I para mina de quem? De X e J. E aí esse somatório tem que ser maior ou igual que o requisito de J. Tá? Como funciona esse somatório? Ele começa aqui, ó, J igual a 0. Aí ele coloca aqui R1 igual a 0. Aí a primeira vez que ele entrar aqui, ele vai fazer o quê? R1, que era igual a 0, recebe mais quem? O X 0, vou colocar assim, né? X00, que o I é igual a 0 e J é igual a 0. Repete esse for aqui e mudou o I. Fica mais X10. Repete aqui esse for, mudou o I de novo. Mais X20. Tá? Terminou de fazer essa repetição, porque ele foi até mina, que mina é igual a 3.
Então vai ser 0, 1 e 2, fez 3 vezes. Aí ele vai pegar esse valor aqui do R1 e vai comparar se ele é maior ou igual que o requisito do 0, porque aqui o J valia 0. Fez isso, o que ele faz? Volta para esse for aqui. O J agora vai valer 1. R1 voltou para o valor 0. Então R1 volta para 0. Mais, soma o X, o I voltou para 0. Então fica X, 0, só que o J agora é 1. Mais, repetindo, X, 0, 2. Desculpa, 0, 2 não, desculpa. Aqui o J está fixo em 1, porque ele veio daqui. Aí o X aqui, o I é 0, vai pegar mais 1 aqui, fica X, 1, 1. Mais o X, 2, 1. Fechou as 3 vezes, vem para cá. Isso tem que ser maior ou igual que o requisito do J, que é 1. Volta para cá. Agora o J é igual a 2. R1 recebe 0. Então aqui zerou esse valor. Aí ele vai somar mais o X. O X agora, o I é 0. E o J passou ali, já está no 2. Mais, repete aqui. O I é igual a 1. X, 1, 2. Mais X, repete aqui, mudou o I, fica 2, 2. Fez 3 vezes. Aí vai fazer o quê? Isso daqui tem que ser maior ou igual que o requisito do J, que é 2. E com isso a gente formou o quê? As 3 restrições que estão nesse parator do J. Então isso tem que pensar. Sempre que for um somatório, você vai ter que ter uma estrutura assim, onde você zera a variável, faz um for e adiciona o valor. Sempre que for um para todo, você vai ter uma estrutura desse for para repetir aquele comando várias vezes que for feito. Vamos agora implementar a restrição 2. Restrição 2 é esse daqui. Ctrl C. Vou colar aqui no comentário. Vou copiar essa estrutura aqui para usar ela de novo. E aí vai ter. Agora a gente tem o quê? Um para todo I. Se é um para todo I, aqui inverte. Aqui fica I, 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 I. Porque agora é o I que vai ser repetido várias vezes. Segunda restrição chamada de R2. E aí o somatório vai ser o quê? Vai variar o J, que é quem está aqui no nosso modelo. Ó, somatório em J. J, usina, J, somatório em J. A gente vai ter um R2 de X e J. A gente vai ter que R2 agora é igual a quê? Tem que ser menor ou igual que a capacidade de I, que é o que está aqui em cima, vezes o Y de I. Aqui eu botei uma chave sem querer, é colchete. E esse aqui é o nosso R2. Como esse problema só tem 2 restrições, acabamos de implementar elas. Agora eu preciso fazer o quê? Apenas exportar a solução. Aqui eu vou chamar de 203. Aqui, para todo I, vamos aproveitar aqui, fazer uma cópia. Então vamos lá. Eu vou ter que variar 2 dimensões para o X. Então aqui a primeira dimensão vai ser o I variando para a mina, o J variando para a usina, resposta X e J, aqui ficaria X e J, o Y vai ser o I variando para cada mina, aqui vai ficar Y e aqui fica Y. Próxima parte agora, imprimir isso na tela. Para imprimir isso na tela, a gente pode escrever como? Escrever, por exemplo,
mina I para a usina, mina 1 para a usina 1. Aí a gente coloca aqui a resposta x 0, 0. E aí imprime. E aí você pode fazer o quê? Repetir isso daqui para todos eles. Então a gente vem aqui, ó, Ctrl C e cola aqui. Mina 1 para a usina 2. Aí fica 0, 1. Mina 1 para a usina 3. Fica 0, 2. Aí você poderia pegar isso daqui e repetir de novo, ó. Aqui vai ficar mina 2 para a usina 1, mina 2 para a usina 2, mina 2 para a usina 3. Mina 3 para a usina 1, mina 3 para a usina 2 e mina 3 para a usina 3. E aqui vai ficar 0. Aliás, 0 já foi, né? 1, 1, 2, 2, 2. Você pode fazer desse jeito? Pode. Funciona? Funciona. Vou mostrar que funciona. Vou pegar aqui, ó, chamar o terminal. CD download, preparo onde eu tô. Colocar aqui um make e ponto barra programa. Que aí ele vai compilar e depois rodar. Aqui ele deu a resposta certa. Ok, funcionou. Imprimiu aqui todo mundo. Só que convenhamos, isso aqui eu descrever 9 vezes. Imagina um programa que tivesse mais, por exemplo, um programa que tivesse 10 minas e 10 usinas, você escrever 100 vezes, ia dar trabalho. Será que tem um jeito mais fácil? E a verdade é que tem. Em vez de escrever esse monte de vezes, você vai escrever uma só. Então eu apago isso tudo aqui e põe uma variação aqui, ó. Isso daqui vai ser I, isso daqui vai ser J. E aqui a gente viu o quê? Da mina I para a usina J. Como a gente vai ter que escrever, eu quero que eu escreva o número dele, então eu vou fechar aspas, né? Porque se eu fosse colocar com aspas, ele escreve exatamente o que está aqui. Agora, se eu tiro das aspas, ele vai fazer o quê? Ele vai olhar qual o valor do I e vai jogar ali no lugar. Para a usina J, aspas, olha o valor do J e coloco para imprimir. E aí eu vou fazer o quê? Esse I e J eu vou preencher com eles através de um for, que é esse for aqui variando de I para a mina e para o J. Vou salvar e colocar para rodar. Seta para cima se tem o comando e dá Enter. Olha só, deu exatamente o resultado, ó, 500.350, 0, 11.200, 300, 12.300, 4.200, 000, 13.000. Olha só, 500.350, 0, 11.200, 300, 12.300, 4.200, 000, 13.000. Só que dessa vez eu não preciso ficar digitando tudo. O que mudou? Que antes estava falando aqui, mina 1, 2 e 3. E aqui também que ele fez 0, 1 e 2. Para não ficar 0, 1 e 2 ficar mais bonito, eu vou fazer o seguinte. Em vez de mandar imprimir I, eu vou mandar imprimir I mais 1. Assim como eu vou mandar imprimir J mais 1. Salvo. Ponho para rodar mais uma vez. Olha lá, do jeito que eu queria antes. O que faltou imprimir aqui? Faltou imprimir a variável y. E é isso que eu vou imprimir agora também. Vou vir aqui e vou colocar, dar uma cópia nisso, colar aqui embaixo, né? Fiz uma cópia. Agora aqui eu vou fazer o quê? A variável y. Como ela varia só em mina, então vai ter só um for. E aí eu colocar uso da mina I aí vai imprimir igual, né? E vai colocar qual que é a resposta y.
Então, se ela foi usada, ele vai colocar 1. Se ela não foi usada, ele vai colocar 0. Tá aí, ó. Nesse caso, ele usou as 3 minas. Se vocês quiserem ver também, a gente tem um modelo LP que foi gerado, que é aqui o nosso modelo que a gente queria implementar ele. Obrigado a todos por assistir o vídeo e até a próxima aula.